Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre um tema central no direito administrativo, os atos administrativos. Sabe, tudo que o governo faz, desde aplicar uma multa de trânsito até nomear um servidor, acontece por meio deles. Então, nesta, que é a primeira parte da nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como o poder do Estado realmente entra em ação no nosso dia a dia. E tudo começa com essa pergunta, que é a chave de tudo. Como é que o Estado, essa entidade às vezes tão abstrata, consegue de fato manifestar sua vontade e tomar decisões que afetam a nossa vida? Bom, a resposta para isso se resume a um conceito fundamental: o ato administrativo. Para a gente entender de verdade o que é um ato administrativo, vamos fazer o caminho do geral para o específico. Pensa num funil, sabe? A gente começa lá em cima com o conceito mais amplo de todos e vai afunilando, filtrando as ideias até chegar no nosso ponto central. Assim, a gente garante que o conceito vai ficar bem amarrado, bem contextualizado. Então, lá no topo desse nosso funil, a gente tem uma primeira grande divisão. De um lado, os atos jurídicos, que são aquelas ações feitas de propósito, com a intenção clara de gerar alguma consequência legal. E do outro lado, a gente tem os fatos administrativos. Estes são apenas acontecimentos, coisas que acontecem sem essa intenção jurídica, mas que, por acaso, acabam gerando. Quer um exemplo? A morte de um servidor. É um fato, não um ato, mas que gera o efeito jurídico de deixar o cargo vago. A intenção é o que separa os dois. E agora, descendo mais um nível no funil, a hierarquia fica super clara. É como se fosse uma classificação de biologia, sabe? O universo maior são os atos jurídicos. Dentro desse universo, a gente tem uma galáxia, que são os atos da administração. E, finalmente, orbitando ali, temos o nosso planeta, os atos administrativos. A lógica é bem simples. Todo ato administrativo é, por definição, um ato da administração. Mas atenção, o contrário não é verdadeiro. Nem todo ato da administração vai ser um ato administrativo. Agora, vamos dar um zoom nessa galáxia, nos atos da administração. Ela não é uma coisa só, não. Na verdade, é como se fosse uma família com 3 membros bem diferentes, cada um com sua própria característica, sua própria função. E aqui estão eles, os 3 membros da família. Primeiro, temos os atos políticos. Pensa, por exemplo, no veto de um presidente a uma lei. Depois, vem os atos de direito privado. É quando o Estado age como se fosse um particular, sabe? Numa relação de igual para igual, como ao alugar um imóvel. E, por fim, o nosso foco, os atos administrativos. É aqui que o Estado age com superioridade, com poder, baseado no interesse público. Um exemplo clássico é a multa de trânsito. A grande diferença entre eles é a dinâmica de poder. E olha, essa frase resume a ideia de uma forma perfeita. Nos atos de direito privado é um diálogo, uma conversa entre iguais. Já nos atos administrativos, a relação é vertical. O Estado impõe sua vontade de cima para baixo. Ele mostra quem manda, sempre em nome do interesse coletivo, claro. Certo. Agora que a gente já isolou o ato administrativo dos seus parentes, já sabemos onde ele se encaixa, finalmente chegou a hora de definir o que ele é de fato. Vamos ao conceito preciso. E aqui está. Vamos quebrar essa definição em partes para ficar bem claro. Primeiro, é uma declaração de vontade do Estado. Segundo, ela acontece sob um regime especial, o regime de direito público. Terceiro, ela busca criar efeitos jurídicos imediatos. E por fim, o mais importante, o objetivo é sempre, sempre atender ao interesse público. Mas o que significa esse tal de regime de direito público? Basicamente, ele se apoia em 2 pilares. O primeiro é a supremacia do interesse público, ou seja, o interesse da coletividade sempre vai prevalecer sobre o interesse de um indivíduo. E o segundo é a indisponibilidade do interesse público. Isso quer dizer que o agente público não tem a opção de abrir mão desse interesse. Ele é obrigado a persegui-lo. Bom, com um conceito bem definido, agora a gente pode fazer uma espécie de autópsia, de dissecação do ato administrativo. Vamos analisar sua anatomia para descobrir quais são os 5 elementos essenciais que todo ato precisa ter para ser considerado válido. E para ninguém nunca mais esquecer esses 5 elementos, existe um macete, um mnemônico clássico que ajuda muito: COFE FORMO. Parece estranho, né? Mas guarde bem essa palavra porque ela é a chave para a gente entender a estrutura de qualquer ato administrativo. Então vamos lá. O que significa COFIFORM? É bem simples. CO de competência, FI de finalidade, FOR de forma, M de motivo e OB de objeto. Esses são os 5 pilares. Agora vamos ver o que é cada um deles.
Começando pela competência. A competência responde à pergunta quem? Quem tem o poder para fazer aquilo? E a resposta está sempre na lei. A lei vai definir exatamente qual agente ou qual órgão público tem a autorização, a atribuição para praticar aquele ato específico. Depois vem a finalidade, que responde à pergunta para quê? Qual o objetivo do ato? E aqui a resposta é uma só, não tem exceção. É o interesse público. Um ato administrativo nunca pode ser usado para um benefício pessoal ou para qualquer outra finalidade que não seja o bem da coletividade. O terceiro elemento é a forma. A forma é o como. Como esse ato se apresenta para o mundo. É a sua roupagem, o seu formato. A regra geral é que a forma seja escrita, mas a lei pode determinar outras. O importante é, se a lei exige uma forma específica, ela tem que ser seguida à risca. Agora, muita atenção neste aqui, o motivo. O motivo é o porquê. É a situação do mundo real, o fato, e a previsão na lei, o direito, que, quando se juntam, autorizam o agente a agir. É a base, o fundamento que justifica a existência daquele ato. E para fechar o nosso Coffee Formal Bob, temos o objeto. O objeto é o quê? É o conteúdo do ato, sabe? É o efeito prático e imediato que ele causa no mundo jurídico. Se o ato é uma desapropriação, o objeto é a transferência da propriedade. É a consequência direta daquela ação. Ótimo! Antes da gente encerrar, um ponto de atenção que é crucial, porque isso aqui gera uma confusão danada e, claro, adora cair em prova. É a diferença entre o elemento, que a gente acabou de ver, o motivo, e uma palavrinha muito parecida, a motivação. Olha só que simples. Motivo, como a gente viu, é a razão de ser do ato. E todo santo ato administrativo tem que ter um motivo. Já a motivação é a declaração por escrito dessa razão. E aqui que está o pulo do gato. Nem todo ato precisa ter a sua motivação exposta. Ou seja, nem todo ato precisa vir com a justificativa escrita. A motivação só é obrigatória quando a lei manda. E com isso, fechamos o nosso primeiro percurso. A gente partiu lá do geral, afunilou os conceitos, diferenciou o que é e o que não é um ato administrativo e, por fim, dissecamos a sua anatomia, com os 5 elementos essenciais que agora a gente já sabe de cor pelo mnemônico COFI-FORMO-CARF. Agora que essa base está bem sólida, a gente está pronto para ir para o próximo nível. Na parte 2 desta nossa análise, vamos explorar os superpoderes dos atos administrativos, os seus famosos atributos, e também ver como eles se classificam. Espero que tenham gostado e até a próxima!